Sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é o dia que nós fazemos o Evangelho na nossa casa, é o dia do Evangelho do Lar. Então, hoje vamos dar continuidade no capítulo 5, Justiça das Aflições. Então, como toda sexta-feira, nós nos encontramos nesse horário. É um horário que, como eu brinco, a gente abre a nossa casa e convida para Jesus tomar um café com a gente. É um horário que a gente coloca um pouquinho mais de energias positivas na nossa casa. É um horário que a gente separa para cuidarmos de nós mesmos, da nossa família e do nosso lar. Então vamos começar? Agradecemos a Deus, todos os amigos espirituais, os mentores da nossa casa, os mentores individuais de cada um de nós, pela oportunidade de fazer mais um evangelho no nosso lar. Graças a Deus. Então, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para uns méritos. Então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda é mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma desigual, entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Justiça das aflições. Muitas vezes a gente questiona, antes da gente ser espírita, antes da gente estudar o Espiritismo, a gente questiona, né? Por que existe tanta miséria? Por que existe tantas coisas ruins acontecendo? Por que existe tantas desigualdades? A gente questiona porque se a gente olhar com o olhar desta vida, desta encarnação, a gente não tem uma explicação. Não existe, a gente não encontra explicação em lugar nenhum. Por que existe fome em alguns lugares? Por que em outros lugares jogam comida fora? Por que crianças nascem doentes sem ter feito nada de errado? Por que muitos pais de família são tirados cedo do seu lar através da morte? Por que existe a morte? Então a gente não entende nada antes de começar a estudar o Espiritismo. Daí vem o Espiritismo para mostrar, para revelar para a gente os ensinamentos do Cristo. Quando o Cristo fala que ninguém vai ver o céu enquanto não nascer de novo, que o reino dele não é desse mundo, é mostrando que o momento que a gente está na Terra é um momento pequeno, é só um momento de aprendizado. Perante a imortalidade da alma, se a gente viver 100 anos aqui, é praticamente nada, é como se fosse segundos no momento atual que nós estamos vivendo. Então, através de encarnação em encarnação, a gente vai resgatando os nossos débitos do passado. E como a gente sabe que Deus é bom e justo, nada passa impune. Então, aquilo que eu fizer de mal para o outro, em algum momento, ou nessa encarnação, ou nas próximas, eu vou ter que resolver essa questão. Então, isso vai nos mostrar o porquê que existem essas desigualdades. Se em uma vida eu roubei, eu matei, eu fiz várias atrocidades em nome do dinheiro, pode ser que em outra vida eu venha totalmente paupérrimo, sem nada, para aprender a dar valor, para aprender a conquistar com o meu suor aquilo que eu preciso e não passando por cima dos outros. Se muitas vezes eu prejudiquei o meu corpo físico através do suicídio,
em outra encarnação, o órgão que foi lesado nesse ato de suicídio, ele vai vir com uma deficiência para ser reparado. Então, tudo tem explicação. E o Espiritismo nos dá essa explicação. Então, de encarnação em encarnação, eu vou evoluindo e eu vou resolvendo as minhas questões do passado. E quando a gente tem esse olhar mais amplo, a gente entende uma frase que nós espíritas sempre falamos. Existe injustiça, mas não existe injustiçados. Então nós estamos passando pelo que temos que passar. A gente está tendo as lições que temos que ter para a nossa evolução. Então não existe injustiça na nossa vida. E isso nos mostra que nós temos que ser responsáveis pela nossa encarnação, que a gente tem que melhorar isso, entender os momentos de dificuldade como momentos de aprendizados, porque são eles que vão fazer a gente subir um degrauzinho a mais na nossa encarnação. Então, aqui nos mostra a justiça das aflições. Existe sim uma justiça no meio de todos os momentos que nós passamos. E daí vocês podem até questionar assim, mas Márcia, qual é a justiça nesse momento que a Terra está vivendo? Com tantos desencarnes, com tanto sofrimento, com fome, você ainda quer me mostrar que existe justiça? Existe, existe. Porque através desses desencarnes, a gente consegue valorizar a vida. Aqueles que estão partindo é porque a missão acabou. Então eles vão continuar a missão deles lá no mundo espiritual, evoluindo de alguma forma. Os momentos que a gente vê aqui de desespero, de dor, de fome, é um trabalho para a gente olhar aqueles que estão ao nosso lado com amor, com carinho, com respeito, doar, praticar a lei do amor e da caridade, que é ajudar aquele que necessita. Então, as leis divinas, que são as leis que regem o universo, ela se faz presente nesse momento, através do cuidado que eu tenho que ter com o próximo, tanto seja o cuidado no meu isolamento, quanto o cuidado de auxílio, esse momento de caridade que nós temos que ter com a pessoa, esse momento de fortalecer a nossa fé e acreditar em Deus, acreditar que nós não estamos sozinhos e não entrar em desespero. Não se envolver com essas energias que muitas vezes são ruins, que doem no nosso coração. Então, fortalecer a nossa fé. Então, olhar para este momento com amor e lembrar que Deus está no comando de tudo. Que Jesus não saiu para tomar um café, Ele está aqui conosco. Então, nós somos convidados hoje a colocar em prática aquilo que Jesus já vem nos ensinando. Então, entender que esse é um momento de crescimento. E se nós nos despedimos de alguém que nós amamos, que partiu para o mundo espiritual, a gente tem que ter a certeza que ele está continuando do lado de lá. É só uma outra dimensão, que é só um momento de separação passageira, que um dia a gente vai se encontrar de novo. E o momento que a gente está aqui na Terra, a gente tem que aproveitar para nos tornarmos seres melhores, que é para isso que nós estamos sendo convidados nesse momento. Colocar em prática aquilo que Jesus nos falou, amar o próximo como a ti mesmo. Então que nós possamos amar mais, que nós possamos entender os momentos e lembrar que nada na nossa vida é por acaso. Está acontecendo como tem que ser. Então a gente aceitar e continuar a nossa caminhada, plantando sementes de amor onde nós estivermos, com certeza vai fortalecer o nosso coração e a nossa caminhada aqui na Terra. Então, eu acho que é isso que esse capítulo vem nos dizer, esse item desse capítulo. Eu acho, se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 é um dos capítulos particularmente que eu acho mais lindo, porque ele responde muitas das nossas dúvidas. Se a gente está passando por um momento difícil, ali a gente vai encontrar uma solução. Se a gente perde um ente querido, a gente vai encontrar a resposta. Ou seja, ele vai responder as nossas dúvidas perante esse momento que nós estamos encarnados na Terra. Então, se você tiver ele, lê com carinho esse capítulo. Se você estiver passando por algum momento desafiante na sua vida, você vai encontrar consolação para todas as respostas, para todas as suas dores nesse capítulo do Evangelho. E a gente consegue também, através da internet, no site da Federação Espírita Brasileira, também tem ele em PDF que dá para a gente baixar, porque eu sei que muitas pessoas não têm o Evangelho, dá para baixar gratuitamente e dá para ler no conforto do seu lar. Então, vamos
a partir desse convite que Jesus nos faz nesse capítulo, né? Vamos exercitar um pouquinho o nosso amor através das nossas vibrações. Então, nesse momento, pedimos a Deus, aos amigos espirituais, aos mentores da nossa casa, que possam envolver o nosso lar com muito amor, muita paz, muita harmonia, envolvendo cada cantinho da nossa casa com esperança, com fé, com equilíbrio. Que possa envolver também as pessoas que moram comigo, ou se eu morar sozinho, que possa me envolver também, Pai, com essas energias de amor, de paz, de esperança. Se por acaso tiver alguma energia que não seja muito boa, que a equipe espiritual possa olhar com carinho e tirar essas energias, deixando somente um ambiente equilibrado, cheio de amor, de paz, de harmonia. Que essas energias de amor que completam o nosso coração agora possam envolver todas as pessoas que nós conhecemos, aqueles que nós amamos, que estão aqui nesse momento com a gente, aqui na Terra, encarnados, ou aqueles que já partiram para o mundo espiritual, que possam receber o nosso amor, nosso carinho e essas energias de amor. Pedimos também, Pai, que olhai por aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que esses nos aceitem e nos perdoem e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los também. Pedimos que esse amor envolva o nosso ambiente de trabalho, todas as pessoas que trabalham conosco, envolva todos aqueles que cruzam os nossos caminhos no dia a dia. Que esse amor envolva o bairro que nos acolhe, envolvendo os nossos vizinhos, que a casa de cada um também seja repleta de amor e de paz. Que envolva também, Pai, todos os meus familiares mais distantes, envolvendo a cidade onde nós moramos, envolvendo o estado que nós moramos, o país que nós moramos, o planeta que nós moramos, que nos acolhe com tanto carinho, nos dando a oportunidade do crescimento. Que todos os lares possam receber essas energias de amor, que todas as pessoas recebam essas energias de amor, que a fé e a esperança de cada um possa ser renovada. Que esse amor, essa paz, essa esperança envolva também todos os governantes, que eles possam olhar para o seu povo com mais carinho, com mais amor, com mais respeito. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão enfermos, independente do local onde eles estiverem ou o tipo de patologia que eles tiverem. Que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um, que possa renovar a sua fé e a sua esperança, que possa equilibrar o seu corpo físico e espiritual, que possa equilibrar a sua energia mental, que possa devolver a fé e a esperança para cada uma dessas pessoas. E que seus familiares também mantenham as energias positivas, mantenham a fé e a esperança. Que esse amor envolva todos os profissionais da saúde, que eles continuem essa caminhada. Envolva também, Pai, todos aqueles que partiram ou que irão partir no dia de hoje de volta ao mundo espiritual, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Nós agradecemos, Pai. Agradecemos pelas pessoas que nós temos ao nosso lado. Agradecemos por todos aqueles que nós conhecemos e pedimos que, se tiver alguém que precisa de um pouco mais de amor, que essa pessoa seja abraçada nesse abraço fraterno, possa ter a sua fé e a sua esperança renovada. Que esse amor envolva sempre o nosso lar e que nos momentos de dores e sofrimento eu possa acessar esse amor que existe dentro do meu coração. Que eu possa lembrar do amor tão grande que eu recebo diariamente de Ti, Pai, de todos aqueles que me acompanham nessa jornada. Que eu possa sempre lembrar que o Mestre Jesus sempre está ao meu lado, também o meu anjo da guarda, que acredita no meu crescimento, que acredita na minha decisão de evoluir. Que eu possa, Pai, sempre ser grato pela minha vida. E que eu possa, aonde eu estiver, levar esse amor e essa paz e essa certeza que eu carrego dentro de mim, Pai, de que eu nunca estou sozinha. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus
e todos os amigos espirituais que estavam conosco hoje. Pedimos a eles que abençoe a nossa semana, que tenhamos uma semana cheia de paz e tranquilidade, que na sexta-feira que vem nós voltamos com o nosso evangelho e amanhã a gente retorna com a leitura do livro do André Luiz, que é Respostas da Vida. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.